materiais que são formados por estruturas cristalinas, eles apresentam defeitos. Esses defeitos podem ser classificados em 4 categorias: defeitos pontuais, defeitos lineares, defeitos superficiais e defeitos volumétricos. Esses 2 primeiros defeitos, eles são oriundos principalmente pela questão termodinâmica da presença da entropia, que é o grau de desordem que os materiais precisam apresentar em temperaturas cada vez mais elevadas, acima do zero absoluto. Já os 2 últimos defeitos, eles são oriundos normalmente do processo de fabricação, que são os defeitos superficiais e os defeitos volumétricos. Essa figura, ela ilustra para um rebite de aço quais são as categorias de defeitos que existem: defeitos pontuais, defeitos lineares, defeitos planares e defeitos volumétricos. Cada um desses defeitos, ele produz um efeito sobre as propriedades mecânicas do material. Por exemplo, os defeitos pontuais, como mostrado aí, ele causa efeitos principalmente na difusão, no endurecimento e na fluência dos materiais, que é o fenômeno de deformação plástica em alta temperatura. Já os defeitos lineares, ilustrados nessa figura aí, eles produzem efeitos na deformação plástica, na fadiga, no encruamento, no envelhecimento, na recuperação durante o tratamento térmico e na fluência, que também em altas temperaturas. Já os defeitos superficiais, eles causam efeitos principalmente na deformação plástica, no endurecimento, na tenacidade, na fluência, na difusão e na fragilização. Já os defeitos volumétricos, ilustrados aqui nesse campo vermelho da figura, eles causam efeitos principalmente no endurecimento dos materiais, no caso precipitados, tenacidade, mas também eles podem fragilizar o material e facilitar a sua usinabilidade. Uma coisa interessante dos defeitos cristalinos que é possível observar a nível macroscópico que os metais se deformam por cisalhamento. Esse cisalhamento ele é caracterizado por bandas de deslizamento que podem ser percebidas em corpos de prova de tração, como está sendo ilustrado nessa figura aí. Tanto a questão do corpo de prova real, quanto no aspecto da esquematização do resultado dos corpos de prova, estão ilustrados, é perceptível observar as bandas de deslizamento. Essa questão é interessante por quê? Porque se o material deforma por cisalhamento, quer dizer que os planos atômicos dentro dele estão escorregando uns sobre os outros, por meio de cisalhamento. Porém, se o material cristalino não tiver defeito cristalino nenhum, a tensão necessária para promover esse deslizamento é muito elevada, conforme mostrado por essa equação que está aí projetada. O nível de tensão necessário para promover o cisalhamento dos materiais metálicos puros é da ordem de 10 a 1000 vezes maior do que o real, em função, claro, do tipo de material. Em média, mais de 1000 vezes maior. O que está acontecendo entre o material real e o material teórico é que existem defeitos cristalinos presentes. Defeitos cristalinos que foram concebidos de tal maneira que sua movimentação produz esse movimento dos planos cristalinos do material metálico. Existem outros mecanismos atuantes, além da movimentação de defeitos lineares, como movimentação de máculas ou movimentação de fases. Porém, são mecanismos secundários. O principal realmente é a movimentação de discordâncias, que são defeitos lineares, foram concebidos para prever a movimentação dos planos atômicos. A discordância, ela consegue mover um plano atômico com mais facilidade porque ela gasta menos energia. Uma forma de enxergar isso é por essa figura que está sendo colocada aí, de uma largata. Uma largata, ao se deslocar, ela não move o corpo inteiro de uma vez só, ela move pedaços do corpo, aos poucos, até que ela se consiga deslocar completamente. Da mesma maneira, no material metálico, a discordância, ao caminhar pela estrutura do material metálico, ela vai alterando a posição de alguns átomos, ao longo dessa estrutura, até que, quando a discordância acaba de passar por toda a estrutura, todo aquele plano pela qual a discordância passou, ele se alterou, ele se deslocou. Há um nível de tensão muito menor do que o nível de tensão que seria necessário, teoricamente, para mover o plano como um todo. Essa tabela aí ilustra, por exemplo, para alguns metais, em função do seu grau de pureza, que a tensão necessária para promover a deformação plástica ou para promover a movimentação de discordância e assim movimentar os planos atômicos é muito pequena, da ordem de 1 a 10 megapascal apenas. A criação do conceito de discordâncias, que foi feita na década de 30, precedeu em muitos anos a capacidade tecnológica de enxergar as discordâncias. A grande dificuldade para enxergar as discordâncias está no fato de elas serem defeitos muito pequenos, difíceis de serem enxergados. Por isso, passaram-se aproximadamente 2 décadas, até que na década de 50 surgiram os microscópios eletrônicos de transmissão que permitiram a observação mais direta das discordâncias e assim conseguir comprovar que esses defeitos existiam e que a movimentação desses defeitos produzia deformação plástica. Mesmo assim, algum ceticismo prolongou-se até a década de 60.
As discordâncias, elas são observadas no microscópio eletrônico de transmissão porque ao longo da linha da discordância os átomos não estão nas posições adequadas. Por isso, quando nós colocamos uma amostra no microscópio eletrônico de transmissão que funciona através de transmissão de energia, aquela região onde os átomos não estão bem alinhados, ela não transmite muito bem energia e aparece com uma forma de uma mancha, de uma linha escura no microscópio. Essa figura aqui, ela ilustra como isso acontece. A região vermelha, que foi pintada de vermelho nessa figura, ilustra a região onde os átomos não estão alinhados e onde a linha da discordância está passando. Essa imagem, ela pode ser enxergada no microscópio eletrônico de transmissão, que existe desde a década de 50, mas que está ilustrado nessa figura aqui para um microscópio moderno, aproximadamente igual a essa figura que está sendo projetada, ou seja, linhas escuras em um fundo relativamente claro. É interessante perceber que as discordâncias podem ocupar diferentes planos cristalinos, que as linhas de discordância vão se distorcendo à medida que elas se propagam. Uma linha de discordância exatamente reta, à medida que ela vai propagando, ela vai encontrando defeitos na estrutura cristalina do material metálico e outras linhas de discordância, e assim, durante essa interação dessa movimentação da linha de discordância com outros defeitos, ela vai se distorcendo e criando curvas até que podemos chegar nesse cenário que está sendo mostrado nessa figura. As linhas de discordância podem ficar totalmente tortas, curvilíneas, e eventualmente elas podem se entrelaçar e se acumular em algumas regiões do material, à medida que elas se interagem com outros defeitos. A movimentação das linhas de discordância se dá em direções e planos preferenciais, aqueles planos e direções compactos que nós vimos no capítulo anterior, no módulo anterior. E é bom lembrar que valores muito baixos já introduzem movimentação de discordâncias. Valores muito baixos de energia ou de tensões conseguem produzir movimentação de discordâncias. Tensões menores até do que o limite de escoamento dos materiais. Justamente esse é um dos pontos principais para a origem da fadiga, que é um mecanismo que acontece deformação, acúmulo de danos e fraturas dos materiais em níveis de tensões abaixo do limite de escoamento. Portanto, a movimentação de discordância é um ponto-chave para a compreensão dos processos de conformação plástica e para a compreensão do desempenho mecânico dos materiais metálicos. E este é um defeito que realmente deve ser destacado dentro do capítulo dos defeitos cristalinos. Bem, esses aqui foram os principais assuntos, que eu gostaria de destacar aqui no capítulo de defeitos cristalinos. Em breve nós nos encontraremos mais uma vez no próximo módulo solidificação. Até lá!